palavra do nosso Deus. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Leitura em uníssono. Leiamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração, mas eu também quero aproveitar essa oração para intercedermos pelo nosso país. Estamos num momento muito delicado, um momento difícil, onde nós precisamos realmente da orientação do nosso Deus para exercermos a nossa cidadania no mês de outubro. Vamos ter um tempo aqui agora pedindo a Deus para nos ajudar. Precisamos muito do auxílio dele nesse momento e precisamos muito, como sempre, da sua misericórdia. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo na tua casa, para louvar o teu nome, para aprendermos da tua palavra, mas também, Deus, para achegarmos a ti em oração. E aqui estamos nós, clamando ao Senhor pelo Brasil. O Senhor conhece essa nação, o Senhor conhece a vida dessa população, o Senhor sabe dos problemas que temos, das dificuldades, mais do que qualquer um desses candidatos. O Senhor sabe, Deus, o que realmente é capaz, ou o que realmente pode transformar a nossa realidade. Por isso nós precisamos do teu auxílio agora, nesse momento em que nos preparamos para exercer a nossa cidadania, para votarmos, que o Senhor nos dê da orientação do alto. Nos ajude, Deus, nos ajude, nos instrua, Senhor, para que possamos ser instrumentos da tua vontade nesse momento. Não só a nossa igreja, mas pedimos por todo o país, que a tua misericórdia se renove sobre nós. Queremos, Deus, também pedir para que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto, que ele possa nos alimentar, que saiamos daqui hoje abastecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um sujeito chamado Antônio. Antônio trabalhava aqui na Gávea. Ele trabalhava numa empresa, uma pequena empresa de publicidade que divulgava uma desses canais virtuais que nós temos. Antônio era casado e a mulher engravida, ele tem uma filha, toda aquela alegria da chegada de uma criança, até que descobre que essa criança tem um problema de saúde, vai no médico, não conseguem identificar qual é o problema, vai no outro médico, e outro médico, e outro médico, e os recursos estão acabando, os recursos eram limitados, até que no Hospital da Lagoa descobrem qual era o problema da criança. E esse tratamento agora é um tratamento caríssimo. E Antônio não tem os recursos para fazer o tratamento. Recorre ao banco. E a renda média dele não permitia que ele tivesse acesso ao valor do tratamento. Mas Antônio conhece. Quem conhece o chefe do tráfico? Lulu era o chefe na época do tráfico aqui na comunidade da Rocinha. E esse Antônio, então, nunca tinha envolvido, nunca tinha usado, nunca tinha participado de nada, mas agora, diante da situação, ele tem um valor para conseguir, ele mesmo não tem como pagar essa conta, ele não consegue empréstimo pelos meios legais, no desespero, ele recorre a esse amigo, e esse amigo marca um horário para ele conversar com o Lulu. E quando eles chegam, na quinta-feira à noite, que era o dia que Lulu abria para atender as pessoas, ele fala o valor que ele precisava e o chefe do tráfico, gentilmente, pede um dos seus auxiliares para ir dentro de uma sala e pegar o valor e entregar para Antônio, para que Antônio pudesse cuidar da sua filha. O nome de Antônio, que talvez muitos aqui não estejam recordando, é Nem. Essa é a história do Nem. E essa história está narrada no livro O Dono do Morro, falando sobre o processo de inserção do Nem no tráfico e, posteriormente, como ele se tornou o grande líder do tráfico na comunidade da Rocinha.
E essa situação se deu porque, num determinado momento, ele estava diante de uma conta que ele não tinha condição de pagar. Nós estamos diante de um texto que está falando de conta. Esse texto aqui é um texto de conta. Uma conta que nós também não temos condição de pagar. Paulo, quando escreve o livro, ou a epístola aos Romanos, ele está falando exatamente sobre uma dívida que todo ser humano tem com Deus por causa da conta que os nossos primeiros pais fizeram. Os nossos primeiros pais, eles contraíram uma conta com Deus e essa conta permitiu que o pecado entrasse. O pecado, muito mais do que fazer alguma coisa errada, e a gente liga muito o pecado a fazer alguma coisa errada. Mais do que fazer alguma coisa errada, o pecado é a decisão do homem de viver desconectado de Deus. Isso é pecado. Então, quando você quiser uma definição mais ampla sobre o pecado é a tentativa do ser humano de viver desconectado de Deus. E foi isso que os nossos primeiros pais decidiram fazer, e como consequência, Deus havia dito: se vocês comerem desse fruto, nós vamos romper o nosso relacionamento, né? E daí vocês viverão em pecado, e o salário do pecado é a morte. Essa é a dívida da humanidade. Nós temos essa dívida, e nós morremos não só fisicamente, mas a pior das mortes é a morte espiritual. Que é exatamente esse vazio na alma, e o homem tenta preencher esse vazio de diversas formas. São muitos meios, né? Existe toda uma produção no mundo para tentar aplacar a dor, a angústia, a falta que nós temos de algo dentro do nosso coração. Isso movimenta não só o comércio, movimenta não só empresas, movimenta não só o entretenimento, mas existe toda uma rede de elementos para tentar satisfazer e para tentar justificar a nossa existência aqui na Terra. Alguma coisa precisa nos dar sentido. Mas Dostoiévski, como eu já falei uma vez aqui, ele diz que o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então, nós temos um problema, nós temos uma conta que é impagável. E Lutero, quando ele faz o prefácio do seu comentário de Romanos, ele vai dizer exatamente isso. Quando ele fala no prefácio, né, do comentário, ele diz: é como se você estivesse em dívida para com um credor e não pudesse pagar. Há duas maneiras pelas quais você poderia livrar da conta. A primeira é se o credor resolvesse te perdoar da dívida. A outra é se alguém pagasse a dívida por você. E o que nós aprendemos através do texto que nós lemos é que alguém pagou a conta por nós. Lutero considerava a carta aos Romanos o escrito mais importante do Novo Testamento, e à luz de Romanos 1,17 ele passou a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, que é a fé. Romanos 1,16 e 17 é conhecido por alguns teólogos como o texto. E nós sabemos o porquê. Na Reforma Protestante, a Reforma Protestante se deu quando Lutero se deparou com esse texto e viu que o justo viveria pela fé. A partir daí, Lutero entendeu que não adiantaria as tentativas dele alcançar a salvação por ele mesmo. Era necessário uma fé, e uma fé que vem de Deus. E Lutero então entende que não existe esforço humano para ser salvo. É necessário que Deus venha buscar e resgatar o homem. Por isso, quando nós olhamos esse texto de Romanos, nós percebemos que Paulo tem um carinho muito grande por aquela igreja. Ele começa saudando aqueles irmãos, e aí no versículo 14 ele diz que ele é um devedor para com aqueles irmãos e ele quer visitá-los. Havia um interesse muito grande de Paulo de estar em contato com aquela igreja, e aí quando chegamos no verso 16, ele começa dizendo: pois eu não me envergonho do Evangelho. Vivemos numa época que nós temos vergonha de algumas coisas que são chamadas de evangelho por aí. Tem coisa que tem o nome de evangelho que não é evangelho. Não tem nada pior do que você se deparar com um produto falso. Quando você compra uma mercadoria e você acha aquela mercadoria original, e alguém que entende melhor da mercadoria diz para você depois que aquilo é falso. Imagina, você compra um relógio, acha que aquele relógio é um relógio original, alguém está fazendo um negócio maravilhoso para você, vendendo bem barato aquilo, e um especialista olha e diz: não, mas tem várias evidências que mostram que esse relógio é falso.
Nós temos hoje alguma coisa chamada de evangelho permeando na sociedade brasileira, que não é o evangelho de Jesus. Isso é muito ruim, porque às vezes nós somos atacados não pelo evangelho, mas por um pseudo-evangelho, né? Que às vezes está na mídia, e as pessoas que estão ali assimilando esses conceitos desse falso evangelho, elas acham que todo o evangélico se enquadra dentro daquele padrão, e quando alguns conversam com a gente, percebem que nós cremos numa coisa muito diferente daquilo que tem sido espalhado aí pelos meios de comunicação do nosso país, com o nome de evangelho, com o nome de crente, né, e que na verdade está muito distante do que o texto bíblico nos ensina. Mas Paulo, ele não está falando desse falso evangelho, ele não tem vergonha do evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro. E quando nós observamos esse verbo, né, envergonhar, ele está no presente do indicativo e na voz média. O que isso significa, né? Significa que é uma ação contínua, onde o autor a pratica em benefício próprio. Sabe quando você é alimentado por um sentimento, esse sentimento nunca diminui? Paulo tem uma alegria por crer em Cristo Jesus, e em situação, em circunstância nenhuma, ele se sente menos por crer em Cristo Jesus. Não há ambiente, não há lugar, não há situação que ele esteja enfrentando que o faz ter vergonha do evangelho. Ele mostra sempre, conforme diz Hendrickson num comentário, existe em Paulo um orgulho, uma felicidade por crer em Jesus e por poder pregar desse evangelho. Um comentarista luterano chamado Schwalm, ele vai dizer que o apóstolo ele não se envergonha do evangelho por dois enfoques. Primeiro, ele não se envergonha tanto da mensagem do evangelho, como ele também não se envergonha de ser uma testemunha do evangelho. E aí, Calvino, quando comenta esse texto, também vai dizer que o apóstolo Paulo, ele não se intimidava diante dos escárnios por causa do evangelho. Stott diz que o evangelho pode gerar oposição, desprezo e hostilidade, mas que nós devemos permanecer firmes e alegres, porque esse evangelho, ele transformou a nossa vida. O verdadeiro evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem transformou os nossos corações. Jesus também advertiu quanto a isso. Ele falou aos seus discípulos para não se envergonhar dele, da mensagem dele. Olha o que ele diz em Marcos 8,38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Paulo também, ao instruir o jovem pastor Timóteo, ele diz lá em 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou o mensageiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Meus queridos, o que é que nós aprendemos com esses textos todos? Nós aprendemos que, se a Bíblia fala tanto sobre o risco de nos envergonharmos do Evangelho, do perigo de nos envergonharmos de Cristo e da sua mensagem, é porque essa realidade é iminente. Hoje também. Às vezes nós somos colocados em situações que fica complicado falar que você tem Jesus no seu coração, que fica complicado você falar que você tem uma fé num Deus que enviou o seu único filho, e que esse Deus se encarnou, e que esse Deus encarnado morreu numa cruz, e que esse Deus morto ressuscitou dentre os mortos para dar a vida eterna. Eu pergunto para a amada igreja, é fácil para um indivíduo na sociedade de hoje entender e acreditar nessa mensagem? Existe, né, talvez mais no meio acadêmico, existe um clima de considerar o indivíduo que abraça uma fé dessa um sujeito relativamente ignorante. Por quê? Porque, especialmente a academia, coloca a razão como sendo o parâmetro para você selecionar aquilo que você vai acreditar. E é óbvio, se nós temos uma fé que não se enquadra nos parâmetros da razão, essa fé ela vai ser descartada facilmente pela geração. Agora, o fato da nossa fé não se enquadrar nos parâmetros da razão não significa que essa fé é irracional, mas significa que ela é supra-racional. Ela extrapola a capacidade mental. É por isso que precisa de fé, porque se fosse racional, descartaria a fé.
A pessoa chegaria a essa conclusão naturalmente, mas depende da fé. Fé que vem de Deus, é dom de Deus. Se é dom de Deus, aí nós temos uma questão muito importante para tratar. Não adianta você querer forçar uma pessoa. Eu vi que de mim saiu poder aqui agora. Essa é a reação natural diante do susto. Uma coisa acontecendo. Tá tranquilo, André, tá tranquilo, né? Beleza, vamos seguir aqui. Acordaram? Olha lá. Conforme combinado com a junta diaconal, se eu ver outro dormindo, estoura outra, tá? Vamos lá para o texto. Se essa fé é uma fé supra-racional, não tem como nós exigirmos que as pessoas que não têm a mesma fé que a gente compreendam do que se trata. Às vezes a gente fica angustiado porque tem alguém nos hostilizando por causa da fé, e a gente falando, mas você não pode fazer isso, e a gente acaba tendo colisões desnecessárias. Não colida com pessoas que não conseguem entender do que se trata. Não adianta, se você não consegue falar alemão, a tentativa de dialogar com alguém que é fluente na língua vai te gerar uma crise desesperadora. Então a Bíblia vai chamar o Evangelho de mistério. É um mistério revelado por Deus ao homem. Então nós, como cristãos, a melhor maneira de reagir diante de uma sociedade que é hostil à nossa fé é como? Com amor. Amor. Meus irmãos, amor. Nós precisamos ser reconhecidos nessa sociedade pelo nosso amor. E esse amor precisa ser percebido no Facebook, amém? Naquilo que a gente republica no WhatsApp. Chega, já existe muito clima tenso, bélico entre nós. Nós não somos a comunidade da guerra. Nós não estamos aqui para disputar questões sociais, políticas, econômicas. Não, nós somos a comunidade do amor. Por isso que Jesus diz: se alguém te der um tapa de um lado da sua face, oferece o outro. É isso que vai dar um nó na cabeça da sociedade. Quanto mais agressivos eles estiverem para conosco, mais nós reagimos com... Agora, humanamente isso é possível? Não. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para vocês serem testemunhas. Deus é amor. Nós somos a comunidade de Deus. Nós somos a comunidade do amor. Amor que vem de Deus. É isso que precisa reinar em nós. É isso que precisa marcar a nossa geração. Continuar falando desse amor. Amor que nos alcançou. Jesus, quando nos diz para amar ao próximo, Ele usa Ele mesmo como parâmetro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou enquanto Ele estava sendo crucificado, aqueles soldados massacrando Jesus, maltratando Jesus, o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Não queira exigir uma compreensão da sua fé do outro, sem que esse outro tenha condição de entender os elementos da sua fé. Que ele veja em você os testemunhos da sua fé, fundamentados no amor. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho significa amar. Isso foi revelado a ele, isso foi revelado pelo poder de Cristo, quando Cristo aparece para Paulo no caminho de Damasco. Paulo era um perseguidor do Evangelho, era um homem que nadava a favor da correnteza, tinha toda uma estrutura política, toda uma estrutura religiosa o apoiando para perseguir os cristãos. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, toda essa estrutura se volta contra ele. E aí ele diz para nós: mesmo com toda a estrutura social se voltando contra mim, eu não me envergonho do Evangelho.
E o texto vai nos dizer por que Paulo não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para a pessoa entender o Evangelho, para a pessoa entender os elementos que nós tratamos na fé cristã, é necessário que ela creia no Senhor Jesus. Esse é o ponto alto do texto. É necessário ter fé em Cristo Jesus. Agora, é interessante o texto nos mostrar que o Evangelho é a causa e o poder de Deus para a salvação é a consequência. Então você precisa crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem poderosa. Quem crê nessa mensagem terá como consequência a salvação. E a salvação é só para aquele que crê. O verbo crer aqui é a qualidade de caráter duradouro. Quem crê, crê uma vez e crê para sempre. Porque não depende dele só crer. Depende do Espírito Santo revelar a mensagem ao coração dele. E aí nós chegamos no verso 17, quando o apóstolo Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Justiça de Deus. Que justiça é essa de Deus? Do que o texto está tratando? John Stott diz que justiça de Deus aqui é um atributo procedente do próprio Deus revelado em Cristo. Para quê? Hendrickson nos ajuda. Não é uma justiça retribuidora. Ah, você fez isso errado, então Deus vai fazer isso com você. Não é dessa justiça que está tratando, mas é da justiça que foi gratuitamente imputada ao homem pela graça. Qual justiça é essa? Vamos lá. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Que dívida é essa? Nosso rompimento com Ele. Nós nos rompemos com Deus por causa do nosso pecado. Então nós estamos em dívida. A dívida, o salário do pecado é a morte. Ok. Se todos nós estamos mortos dos nossos pecados, todos vamos morrer um dia, isso é fato. Para alguém pagar essa dívida tem que ter o crédito. Qual ser humano tem crédito? Nenhum. Estão todos na mesma situação. Por isso Deus envia o seu único filho Jesus. Jesus Cristo vem, se encarna, e ele se encarna, e por isso que assusta quando você ouve nas pregações de Jesus, nos discursos de Jesus, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se nós estamos debaixo do pecado e da morte, Jesus ele vem com a vida. Então ele tem o crédito. Nós temos a dívida, ele tem o crédito. E aí, quando Jesus morre na cruz do Calvário, se ele tem a vida e ele morre na cruz, o que significa? Que no ato da morte de Cristo ele está fazendo uma transferência bancária. A morte de Jesus é uma transferência de conta para conta. Ele tira da conta dele a vida com a morte dele e transfere essa vida para a nossa conta. Então quem crê em Jesus Cristo são aqueles que receberam a transferência da vida que Jesus Cristo deu na cruz por nós. Então Jesus Cristo ele vem dar a vida, e quem crê nele recebe a vida. Por isso a morte já não nos domina mais, porque Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Para isso ele teve que morrer numa cruz. Mas se ele tivesse permanecido morto, talvez nós não estaríamos nesse culto aqui. Por quê? De que adianta ele fazer a transferência e ficar no negativo? Mas ele venceu a morte. Por isso ele ressuscitou no terceiro dia, para dizer para mim e para você: a transferência que eu fiz tem garantia, e eu garanto, porque eu venci a morte. Eu morri, dei a vida para vocês, mas eu ressuscitei dos mortos. Isso é uma garantia de que todo aquele que crê em Jesus Cristo também terá a vida eterna. Vai ressuscitar e viverá com Ele eternamente. Irmãos, isso não aconteceu no espaço. Isso não aconteceu num planeta distante de nós. Isso aconteceu no planeta Terra. Há 2000 anos atrás. Os fatos são narrados nesse livro. E aí, para você desmontar tudo isso, você vai ter que fazer um esforço muito grande para tentar apagar isso da história da humanidade. Esforço esse que já foi feito por muitos intelectuais, esforço esse que já foi feito por muita gente nesses 2000 anos,
mas ninguém conseguiu barrar a mensagem desse livro, que transforma pessoas em vários países, em várias culturas, de diversas formas. Esse é o poder do Evangelho, incapaz de ser barrado pelo poder humano. Por isso que Paulo não se envergonhava dele. Essa justiça de Deus é o resultado de uma ação realizada de maneira definitiva, prevista, descrita e ocorrida no passado, mas que produz e continua produzindo resultados. Deus continua justificando, pagando a conta de um monte de gente. Hoje nós vimos a vida e a história da Ana Luísa, da Nana. Jesus Cristo pagou a conta dela. Um dia ela confessou Jesus como seu Salvador, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com muitos dos que estão aqui. Nós sabemos que um dia Jesus pagou a nossa conta. Isso produziu no nosso coração uma alegria indizível, uma paz. Nós começamos a entender que existe uma realidade que vai muito além dessa. E sonhamos com esse grande dia em que encontraremos com o nosso Senhor e Salvador. Essa foi a justiça de Deus derramada em nossos corações, e nós vivemos firmados nessa justiça, diz o texto, de fé em fé. Os comentaristas vão dar várias ideias sobre essa expressão de fé em fé. Para alguns, uma fé de fé em fé significa de crente a outro crente, né? Essa fé que se espalha. Outros vão dizer que tem a ver com profundidade, é uma fé de um nível para outro nível mais profundo, de fé em fé. Outros vão entender como sendo uma fé que começa e se desenvolve através da história. O importante é nós entendermos que é uma fé que progride, é uma fé que não é estática, é uma fé que chegou ao Brasil, é uma fé que chegou até você, e é uma fé que continua se espalhando por todo o mundo. Milhares de pessoas hoje estão entregando as suas vidas para Jesus em vários dos países desse mundo. Várias pessoas estão hoje crendo em Jesus como Salvador, porque como está escrito, o justo viverá pela fé. Opa! Se o justo vai viver pela fé, não depende das minhas obras. Não tem nada que eu possa fazer. Nada. Nada. Todas as nossas obras, elas são incapazes de produzir salvação. O crente verdadeiro, ele não é salvo pelo que ele faz. O crente verdadeiro é salvo pela fé em Cristo Jesus. Ele crê em Cristo como seu Salvador. Essa foi a grande descoberta de Martinho Lutero. Era um monge esforçado, dedicado. Mas ele percebia que quanto mais ele dedicava-se para ser aprovado por Deus, mais ele tinha a sensação de estar sendo reprovado. Quanto mais ele se esforçava, mais ele tinha a sensação de distância de Deus. Até que tem um dia que ele se depara com esse texto e ele percebe que a vida vai ser encontrada em Cristo não pelas obras, mas pela fé. E aí ele entende que não tem mais o que ele fazer, a não ser depender da fé. Fé é essa que é capaz de salvar. Então se é só pela fé, e esse é um ponto da teologia reformada, né? Sola fides, só pela fé, eu não preciso fazer boas obras? Não precisa mesmo. Para ser salvo, você não precisa fazer boas obras, porque as suas boas obras não são capazes de te salvar. Ok? Mas como salvo, você sabe que foi salvo para as boas obras. É totalmente diferente. Boas obras não é a causa, é a consequência. Você não faz boas obras para ser salvo. Você já é salvo. E por já ser salvo, você faz boas obras. É consequência. Assim como fé. Fé é o meio, fé não é o fim. Vivemos uma época em que a fé está em alta. A pessoa pode até se enquadrar como um ateu e ter fé. Por quê? Porque hoje existe uma confusão de fé com pensamento positivo. Não, você tem que ter fé, não, você tem que pensar positivamente, pensa que dá certo, pensa que dá certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Fé é você entregar sua vida para Jesus e descansar, e confiar, e crer que Ele vai cuidar de você. Não é ficar se esforçando mentalmente para as coisas darem certo. Fé é confiar e ter a certeza de que as coisas vão dar certo. Não na sua perspectiva, mas na perspectiva de Deus, que tanto te ama ao ponto de entregar seu único filho.
O justo viverá pela fé, viverá eternamente, se ele tiver fé em Cristo Jesus, se ele crer. Eu quero concluir esse sermão voltando à história do Nem. Nem pegou o dinheiro, pagou o tratamento da filha está bem, tudo tranquilo. Só que ele, com senso de dívida, senso de gratidão, ele resolve entregar a sua vida para o tráfico. Ele diz para Lulu: Lulu, estou ao seu dispor. O que você fez por mim me faz ter essa reação de estar à sua disposição para o que você precisar para o tráfico. E aí ele se envolve até se tornar o dono do morro, que é o título do livro, e por fim ser preso. O que nos chama a atenção? Não tem nada de graça nesse mundo. Não tem nada de graça. A pessoa pode socorrer hoje, e nós sabemos que é assim que funciona em todo o sistema, não só no tráfico. Alguém pode fazer alguma coisa boa para você hoje, mas amanhã a conta chega. A conta chega. A conta chega. Porque a sociedade não consegue amar como Cristo amou. Não consegue. Não consegue. E eu quero saber quem aqui, quando recebe um presente bom de alguém, no aniversário, aí quando é o aniversário da outra pessoa, você não fica com peso de consciência tendo que dar um bom presente também. Não é? Gente, essa pessoa me deu um presente bom, caro no meu aniversário, não posso chegar com esse presentinho lá. Porque esse é o nosso senso de justiça. Se alguém me trata bem, eu trato essa pessoa bem. Se alguém me trata mal, eu vou tratar mal. Se o indivíduo me arrumou o dinheiro para tratar da minha filha, eu devo a esse indivíduo a minha vida. Quando nós olhamos para o Evangelho, não é essa conta que Deus faz. Esse Evangelho aqui é um Evangelho verdadeiramente de graça. A graça de Deus se manifesta. Deus deu para nós seu único filho e não pediu nada em troca. Nada em troca. Nada. Porque Deus amou ao mundo. Porque Ele amou. É que Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É de graça. Não fique preocupado. Mas eu vou crer em Jesus e aí amanhã Jesus vai querer. Não, basta você crer. Você não tem como pagar. Você não tem como pagar. Jesus Cristo convida você hoje a conhecê-lo e reconhecê-lo como Salvador. É de graça. É de graça. Porque Ele sabe que na nossa conta não tem crédito, só tem débito. Ele sabe que a gente está quebrado. E Ele diz: basta você crer que eu vou injetar na sua conta a vida eterna. Vida e vida em abundância. Você que já tem Jesus no seu coração, a mensagem para você nessa manhã é: não tenha vergonha desse Evangelho, porque esse Evangelho transformou completamente a sua realidade. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. Você estava jogado na imundícia desse mundo e Deus te levou para morar nas suas mansões celestiais. Você é um filho de Deus. E você que ainda não teve um encontro com Jesus, a mensagem de Jesus é clara para você. É de graça. Basta você crer. Basta você crer que eu vou dar sentido para a sua vida. Eu vou encher o seu coração de paz, de alegria, de amor e muito mais. Eu vou te dar a vida eterna. Basta você ter fé, crer que Cristo é capaz de transformar a sua vida. E ao crer nisso, você terá a vida que nós temos, muitos aqui, e muitos irmãos espalhados por todo o mundo, e muitos irmãos que já viveram em gerações anteriores, experimentaram dessa fé e não se envergonharam dela. Que você possa abraçar essa fé e crer em Jesus como seu único Salvador. Amém? Vamos orar. Deus, toma-nos nas tuas mãos. Nos ajude a viver esse Evangelho com alegria.
Nos ajude, Deus, a viver esse evangelho marcados pelo amor. Esse mundo precisa de amor verdadeiro. Amor verdadeiro que foi revelado em Cristo Jesus, e nós somos os discípulos de Cristo. Por isso, as pessoas precisam ver desse amor em nós. Diante de uma realidade tão hostil, onde as pessoas estão agressivas, onde, Deus, existe um ambiente bélico, que sejamos marcados pela nossa doçura, que sejamos marcados pela nossa paz, que sejamos marcados, Deus, pelo amor que vem do Senhor. Nos dê força do Teu Espírito para vivermos assim. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a não ter vergonha do Evangelho. Que sejamos homens e mulheres, Deus, que quando olham para essa mensagem poderosa, sempre trazem à memória o grande amor do Senhor revelado em Jesus Cristo. Ó Deus, e se tem alguém aqui hoje que ainda não se deparou com esse Evangelho transformador, que o Teu Santo Espírito esteja convencendo cada um. Que haja conversão aqui, Pai. Que pessoas possam chegar à conclusão de que só faz sentido. A vida só vai ter realmente alegria quando alguém pagar a conta. E o único que pode pagar a conta e não cobrar nada de volta é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Ele possa, nessa manhã, fazer depósitos em várias contas aqui quebradas, dando vida eterna e vida abundante. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.